Um, dois, três, gravando! O que eu falei, falei. O que eu não falei, vou falar. E agora a gente segue aqui com a gravação dessa aula. Desculpa, gurias, eu comecei a falar antes da hora, mas eu vou retomar aqui. A gente está conversando um pouquinhozinho sobre como manter contato de uma maneira mais orgânica, principalmente porque a Lana comentou aqui que ela está meio desconectada, né, das pessoas que estavam falando com ela. E também porque eu lembrei o fato de que Instagram é casa alugada. A qualquer momento, o dono da casa pode chegar e dizer, cai fora, preciso do meu espaço. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, a ideia é a gente ter essa questão mais orgânica, tá? E o que que eu fiz? Eu peguei de verdade, eu vi que eu tinha uma lista de meninas que estavam penduradas no pincel, que eu sabia que era só dar um empurrãozinho para fazer, abri mão de um percentual do valor do curso, larguei lá um desconto, e disse, olha, é até terminar o feriado. É até terminar o feriado. Nisso eu trouxe as três que eu sabia que estavam só pelo empurrão, era tipo a bola 8, sabe? Só entra na caçapa. As três entraram e com isso, mais três entraram, digamos assim, na fila de espera. São mais três que agora eu vou começar a conversar e a gente vai indo e vai namorando e vai acontecer. Todas vocês aqui sabem que antes de fazer um compromisso com o curso, a gente namorou. Teve um namoro. Algumas foi mais rápido, algumas foi mais longo, mas teve um senhor namoro. A Alana teve duas fases, né? A gente namorou, casou, separou e casou de novo. Verdade. Mas não, pior que a gente não separou, a gente só, né, teve seu tempo ali de. A gente deu um tempo. É. Mas o fato é que nenhuma pessoa faz um investimento mais substancial, seja nela própria, pessoal ou profissional, sem estar muito segura do que está fazendo. Tá? Para a pessoa se jogar de paraquedas, ela tem que vir com muita dica e muito desespero. O que não costuma ser o caso na consultoria de imagem. Na consultoria de imagem, dificilmente alguém chega desesperada, pelo amor de Deus, se eu não fizer isso agora, ferrou. Agora, buscando uma carreira, tem horas que a água bate na bunda e as pessoas dizem, pô, agora deu, não posso mais postergar. E aí, entra a hora da gente pensar, bom, se essa pessoa está pronta, o que está faltando? Às vezes é um motivadorzinho, só um empurrão. E esse empurrão pode ser, vou fazer uma entrega diferenciada, eu vou oferecer um desconto especial, eu vou fazer um convite para alguma coisa, às vezes estudar. E aí, quem me acompanha ali, né, que está nos grupos, eu aos poucos, me desculpa, guria, se vocês estão no grupo ali do Aprenda, aos poucos eu estou tirando vocês, porque eu não quero que vocês fiquem recebendo a mensagem de eu vendendo o curso que vocês já são alunas, tá? Então, eu aos poucos estou tirando, por mais que eu ache o máximo vocês irem dar um super apoio lá, às vezes eu acho que atrapalha até a rotina de vocês. Então, em respeito a vocês, eu tô dando uma limpa, mas devagarinho, porque eu não quero ficar sozinha lá, quero ter alguém que fale comigo. Então, assim, naquele grupo, eu tenho o Telegram e eu também tenho o WhatsApp. No WhatsApp, aí fiquem atentas a isso. Eu tenho uma lista de broadcast. Você sabe o que é um broadcast do WhatsApp? Não. O que é um broadcast? Fernanda tá quietinha, sem imagem, eu não sei se ela tá assistindo e eu não sei se ela consegue responder, mas vamos ver. Quem é que disse não? Eu tô ouvindo, assim. Eu também não sei, falei não. não. É porque eu tô com uma montanha de roupa aqui atrás. Minha casa tá uma bagunça, gente. Eu perdi meu Fê, guarda-roupa. ninguém quer olhar. Quando eu for tirar a foto, a gente tira isso. Mas tu sabe que aqui em casa não tem esse problema, não, né? Deixa eu ligar aqui. Opa aí, gente. Olha o estado. Eu tô sem guarda-roupa. Eu tive que fazer o segundo quarto de arara, de armário, de tudo. Porque deu mofo. Não tá nada bagunçado. Até te digo mais. Tu trabalha com o quê mesmo? Consultoria de imagem? Imagem é roupa. Tá tudo em casa, literalmente. No worries. Então, voltando aqui, a lista, o que é o broadcast? Broadcast, na verdade, em português, dentro do WhatsApp, é lista de transmissão, tá? Eu acho que é assim que se Sim. chama. E para quem não tem, eu super indico. O que vocês podem fazer? Pegar as amigas de vocês, as pessoas que vocês conhecem, de contato daqui, de lá, e etc e tal, tu faz uma mensagem e manda para uma cacetada de gente, tá? Eu tenho ali a lista do broadcast, e o que eu mando? Nesse final de semana, eu só não mandei na quinta-feira ou sexta-feira. Oi, tudo bem? Já estou passando para saber como é que tu estás. Tá tudo bem por aí nesse final de pandemia? Como é que as coisas estão na tua vida? Bababá. Beijinhos, tchau. Nada, não falei em venda, não falei em consultoria de imagem, não falei em curso, não falei em nada, nada, nada. Só dei um oi.
Aí eu senti quem que respondeu aquele oi. Quem respondeu aquele oi, eu continuei a conversa. Quem não respondeu aquele oi, eu mandei no final de semana essa outra lista de transmissão, onde eu falei, olha só, papapá, especial assim, assim, assado, até final do dia de terça-feira, de segunda-feira. Isso é uma coisa. Só que o que vocês têm para fazer? Pensem bem, vocês não são o Instagram. E eu, particularmente, uso o Instagram porque eu tenho o quê? Mas eu já disse, eu gosto muito mais das funcionalidades do Face do que do Instagram. Funcionalidade é uma coisa, facilidade de uso, número de seguidores, possibilidade de ver, tudo é outra coisa, tá? Por que eu acho que tem mais potencial? Porque eu posso ter grupo, eu posso ter página, eu posso ter postagem. Eu faço uma postagem no grupo, compartilho não sei quantos outros grupos, eu faço uma postagem pessoal, compartilho no grupo e na página, eu faço uma postagem na página da empresa e compartilho na minha pessoal. E eu tenho dentro, eu sozinha, só nos meus veículos, onde eu sou dona do canal, eu tenho pelo menos uns 10 para compartilhar. No Instagram eu faço um post, é um post. Então, o que eu queria ver com vocês e o que eu acho que vocês têm que começar a pensar? Vamos sair dessa ideia de que o único lugar que vai render cliente é Instagram. Ele é um dos lugares. Mas olha só, ao mesmo tempo que tu faz uma postagem no Instagram, tu pode estar conectada à tua página do Facebook, que tu tem que criar a página, não é só o teu perfil, e tu pode postar ao mesmo tempo para lá. Quem entrar na Brasília, dentro do Facebook, tá lá, todos os posts do Instagram é igualzinho. Qual é o ruim? Ah, ele não fica bonitinho, aquele feed, aquele papel de parede, não. Mas e aí, tu quer papel de parede ou tu quer resultado? Por mais que não tenha interação, tem visualização, circula, uma hora lá que outra aparece. Outra, vocês já pensaram que de repente rola explorar outra mídia social? Por que não pegar o que eu tenho feito, por exemplo? Eu pego o mesmo post, a mesma imagem, copio o texto, entro no meu perfil do LinkedIn, vou lá e faço a postagem. Então, aqui, o mesmo conteúdo, eu tenho Instagram, Facebook e LinkedIn. Oi, Débora. Beijo, beijo. Oi, gente, boa noite. Então, assim, a gente já multiplicou por quantas pessoas isso? Tu fez vídeo no YouTube? Tá lá, IGTV? Onde mais está aquilo? Aquele vídeo pode ir pro teu Facebook, aquele vídeo pode ir pro LinkedIn e aquele vídeo pode subir pro teu YouTube. Ah, o vídeo é longo, o vídeo é curto, o vídeo isso, não interessa. Vamos lá, toca a ficha. No LinkedIn, muitas vezes, tu vai precisar botar o link do YouTube. Que, na verdade, é outra maravilha, porque a pessoa vai ver o link do YouTube, pode ir lá e acabar curtindo a tua outra mídia. Então, o que a gente acaba fazendo com isso? A gente se cerca de que eu sei que se o mundo acabar, não vai ter mais rede social. Mas se o mundo continuar mundo, pode acabar o Instagram, mas ainda vai ter Facebook, pode acabar Facebook, mas ainda tem LinkedIn, pode acabar LinkedIn, mas ainda tem YouTube, pode acabar YouTube, mas ainda tem e-mail, pode acabar e-mail, mas ainda tem WhatsApp, pode acabar WhatsApp, mas ainda tem Telegram. Não vai acontecer de todos acabarem ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca todos os ovos apenas numa cesta, aquela cesta quebrou, caiu, ferrou, né? Não tem mais o que fazer. Então, comecem a dar uma revisada nisso e ver que daqui a pouco vocês estão deixando para trás algumas oportunidades só porque a tendência é usar o Instagram. E outra, eu vi esses tempos uma coisa que eu fiquei me questionando muito. As pessoas do meu círculo mais próximo não sabem o que está acontecendo. Quando eu digo, lancei uma turma, tô fazendo tô dando aula assim, assado. Ai, como assim? Aula de quê? Como assim que tu não sabe? Não sabe. Não sabe. Então, sugestão, façam isso. Daqui a pouco é mais legal ainda fazer um vídeo. Faz um vídeo dizendo, oi, tudo bom? Tô aqui, vim me apresentar. De repente, tu não tá sabendo, mas eu trabalho com isso. Como eu falei no comecinho, daqui a pouco esse assunto não te interessa nesse momento, mas será que tu pode passar adiante esse vídeo para teus amigos, para não sei quem? E pede para as pessoas passarem adiante.
usem as pessoas próximas de vocês como RP. Todo mundo tem parente, todo mundo tem amigo. Né? A minha mãe, que vai fazer 88 anos, sabe usar o WhatsApp. Se eu mandar para ela, ela vai mandar para todo mundo o que eu encaminhar. E a gente fica presa, né? E eu tô falando isso para vocês e tô me ouvindo, porque, como eu falei, agora eu vou recomeçar, vou fazer tudo diferente. É uma das coisas que eu vou fazer. Eu vou pegar todo mundo que eu conheço nos Estados Unidos. Ah, esse aqui não vai ser cliente azar, mas ele tem que saber. Se alguém falar com ele sobre alguma coisa de imagem e estilo, ele tem que saber que eu faço isso, ele tem que saber lembrar o meu nome. Então, a gente não pode achar que aquela pessoa não nos interessa. Ok? Ok. Tem umas carinhas sacudindo assim e fazendo. Puta merda, como é que eu. Lícia, se eu te contar que eu moro. É engraçado até você estar falando disso hoje, porque eu moro num condomínio, né? E ninguém aqui sabe que eu trabalho com isso. E assim, existem grupos e grupos do WhatsApp de pessoas do condomínio, dos condomínios que tem ao redor. E assim, eu nunca botei nada lá. Por medo, sabe? Medo do quê? Bobeira, né? Ah, não sei. Medo de não ser capaz de atender a pessoa, de não estar preparada. Tu Esses não é capaz medos. de atender a pessoa que está no teu condomínio, mas tu é capaz de atender a pessoa que está no Instagram. Pois é, não, porque eu acho que eu não acreditei que isso ia acontecer de qualquer maneira. Então, eu, tipo assim, por exemplo, a menina que eu tava em contato, mandei e-mail e tudo mais, assim, eu não acreditei que ela fosse fechar, então eu não fiquei com tanto medo de falar com ela, entendeu? Eu sei, é loucura. Eu tô ouvindo agora. É loucura, eu sei que é loucura. Mas assim, é o processo que eu tô passando agora, entendeu? Tá, então eu vou te dizer o seguinte, tá com medo? Vai com medo mesmo. É, pois é, pois é. Aí Vai. ontem um vizinho daqui que geralmente está na academia no mesmo horário que eu com ele eu falei, aí ele falou assim, ué, mas você já divulgou isso aqui no condomínio? Aí eu, não. Aí ele, por quê? Aí eu não tinha resposta pra dar, né? Porque eu ia falar o quê? Porque eu tô com medo, né? Aí eu falei, ah, não, ainda não botei lá no grupo, mas vou botar e tal. Mas até ele falou isso, sabe? Tu mora num condomínio, eu imagino que o teu condomínio tenha um salão de festas, alguma coisa assim. Tem. E tu não poderia falar, ó, vou fazer uma Agora não, porque tá fechado por causa da pandemia. Mas dá pra eu fazer mais pro futuro, eu já pensei nisso. Entendi. Já O que pensei tu nisso. pode fazer, vou fazer um workshop gratuito. Uhum. Mas assim, Pois é que a droga é que os lugares ainda estão fechados internamente, né? Porque aqui, se tu tá com a capacidade de 50%, já começou a poder entrar nos lugares. Não, aqui eles só liberaram a academia e mesmo assim 2 por vez. E nada mais. Tá tudo fechado. Piscina, salão de festa, churrasqueira, tudo. Então, mas eu já pensei nessa possibilidade sim, de fazer um workshop e botar um monte de gente junto. Mas mesmo lá, tipo assim, beleza, tu não pode, mas tu ainda pode. Não sei, tu falou que tem o WhatsApp, ó, tá aqui o Zoom, vou fazer tal dia só pro condomínio, fechado. Boa ideia. Fazer pelo Zoom, né? E outra Vou coisa, anotar quando a aqui. gente atende em grupo, existe um confronto muito menor, seja ao vivo ou seja Zoom, tá? E tem algumas coisas que vocês têm que aprender. Ninguém garante que vocês não sejam confrontadas, questionadas e colocadas em saia justa. Isso pode acontecer. E se Deus quiser, vai acontecer. Porque é nessa hora que a gente para, pensa e cresce, tá? Primeira coisa, se acontecer um confronto, tô com não sei quantas pessoas, tô com medo, é muita gente me olhando, não sei o que, não sei o que, não tem nada melhor do que dizer, gente, seguinte, ó, só um pouquinho. Tá. Tua pergunta. Pá, respondeu. Tua pergunta. Pá, respondeu. Tua pergunta, olha só. Não sei te responder isso agora. Porém, eu tenho a minha mentora que mora em Nova York, com quem eu tenho acesso direto, e eu vou perguntar para ela especificamente isso e vou trazer para ti a resposta tal, assim, assim, assado. Pum. O que que tu faz numa hora dessas? Tu pega o teu problema
e tu te eleva ao patamar de que eu não sei, mas eu tenho acesso à ciência. E sério, ninguém vai saber que a pessoa de Nova York sou eu, já vão me enxergar lá a Estátua da Liberdade conversando contigo. E tu te coloca num momento, num estágio, a outra tá dando risada ali. Mas é verdade, gente, é verdade, é assim que funciona. E isso dá uma tranquilidade das pessoas te perguntarem mais também. E tu não é uma biblioteca ambulante. Quantas vezes alunos de inglês perguntam coisas aqui? Quantas vezes um cliente chega para advogada? Quantas vezes um cliente chega para cabeleireira? Quantas vezes, né, na nossa carreira, Fernanda, no teu trabalho, quantas vezes alguém chega, pergunta alguma coisa e diz, putz, peraí, preciso pesquisar. Por que que para consultor de imagem não tem essa brecha de eu dizer, vou ver e já te trago a resposta? Posso fazer só um adendo também, que eu acho bem importante, isso que você falou da gente tirar essa pressão de que a gente não tem obrigação de saber de tudo. Isso é um aspecto. Agora, outro aspecto a se considerar é que não são, assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas ficam felizes com a sua conquista e querem te apoiar. Outras pessoas, elas querem te contestar por contestar. Então, também é importante que a gente saiba identificar. E eu tô falando porque eu lembro que há um tempinho atrás eu tinha dado uma dica de etiqueta, que era para não fazer barulho quando você vai cumprimentar a pessoa e vai beijar. E eu cheguei num almoço e a minha amiga me cumprimentou e ela fez barulho, eu não fiz, mas ela fez o barulho. Uma outra menina que, assim, eu conheço de vista, virou para mim e falou assim: Nossa, você falou no Instagram, mas você não tá fazendo. Não tinha sido eu. Uhum. Aí eu falei para ela, assim, aceitei ter feito errado. Eu falei assim: Não, mas é até interessante você ter falado isso, porque não é porque eu tô lá todo dia falando que eu não vou errar. Antes de ser consultora, eu sou humana tanto quanto você. Então, situações como essa, muito obrigada por me lembrar, mas eu também vou errar. Eu vou errar em relação a cores, vou errar em relação à etiqueta, vou acertar mais do que vou errar, mas tudo bem eu errar também. E daí depois, e falei isso na frente de todo mundo, depois, quando eu estava mais próxima dela, eu falei assim: olha, já que você me deu aquele conselho, né, de eu prestar atenção no que eu faço, eu posso te retribuir o favor? Daí ela olhou assim pra minha cara super assim assustada, sabe? Aí eu falei assim, olha, já que a gente tava falando de, né, você levantou a bandeira sobre isso que eu fiz não ser muito educado, você confrontar as pessoas na frente de um grupo, principalmente quando você tá indo, batendo de frente com a profissão da pessoa, também não é muito educado. Não fica bonito para você, porque parece que é uma coisa que você estava fazendo de propósito para me provocar. E assim, eu sei que não é, foi só a sua visão, eu sei disso. Mas não fica bonito também. Então, assim, antes da gente olhar para os outros, a gente tem que olhar para a gente também. E as pessoas vão estar lá para te provocar. Você fazendo certo, você fazendo errado, vão te provocar. Posso fazer um comentário, Débora? Claro. Essa situação que você passou, eu acho que é até um ponto que, assim, se a pessoa prestou atenção no conteúdo que você postou, é porque realmente chamou a atenção dela, né? Exatamente. E eu passei por isso faz pouco tempo. Tem uma menina que é amiga da minha cunhada. Tudo que eu posto, ela vai lá, ela olha, ela curte, ela pode ser no feed ou nos stories, ela tá lá o tempo todo. E eu percebi que ela estava pegando o embalo. Então, por exemplo, eu postava alguma coisa, aí ela vinha no privado e me questionava, sabe? Porque ela mexe com coisas de cabelo, ela faz a transição capilar. E ela fazia isso. E eu cheguei a comentar isso com meu marido. Eu falei, meu, ela tá, tipo, tudo que eu posto, ela vem e pega um gancho. Aí ele falou, se você tá postando e ela tá puxando o gancho, é porque de alguma forma tá incomodando. Seja positiva, só que pelo fato dela ter comentado isso em público, né, meio que constrangendo você, ela
incomodou ela de alguma forma. Provavelmente foi positiva, mas ela não soube transmitir isso. Positiva pro crescimento dela, mas talvez tenha tocado num calo. Sim. Sim. E assim, gente, eu acho que desde que eu comecei a fazer isso, muita gente veio me dizer: nossa, que legal, combina tanto com você, tô feliz que você aceitou mudar de profissão e tá se dando tão bem. Só que a gente ter essa coragem dentro da gente de ir atrás do que a gente quer, muitas vezes pode e vai incomodar. Então, vai ter muita coisa boa vinda de rede social, vinda de cliente, mas assim, até em outras profissões, sei lá, na minha profissão antiga, eu já tive cliente que era super querido e eu já tive cliente que era um saco, que eu podia explicar desenhando, que se a pessoa tivesse ali para criar problema, ela não ia querer entender. E eu acho que isso pode, e assim, muito provavelmente pode acontecer em algum, né, assim, durante o período no qual a gente tá trabalhando, pode acontecer, infelizmente, né? E uma coisa, Gurita, ninguém não gosta, ninguém vira hater de alguém que não tá fazendo sombra. Se tem alguém para chegar e te alfinetar, é porque você tá fazendo sombra. Então, tu vai dizer, oba, que legal, tô ganhando meu espaço. Beleza, que venha. Né? Mesma coisa, a pessoa vai me imitar. Isso foi alguma das meninas novas, né, na formação, me falou isso antes de entrar. Ela disse assim, Alice, pois é, mas aí, como é que é esse negócio do grupo do Telegram? Porque eu falo, eu faço toda a propaganda que eu tenho que fazer do nosso grupo do Telegram, porque é tudo isso mesmo. E aí ela disse assim, pois é, mas aí eu vou falar as coisas do meu trabalho e elas vão copiar. Eu disse, não. Tu não conhece elas. E tu também não vai copiar de ninguém, porque tu vai entender que uma vez que tu tem que o teu trabalho é o teu trabalho, é o teu espaço, é assim tu vai. E a pessoa vai olhar para o teu trabalho e vai admirar, mas vai fazer o dela. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Mas é normal a gente ter medo quando tá de fora. Então, quando a gente vê, e daqui a pouco, assim, pode ser o caso dessa, Débora, mas eu me lembro que teve mais alguma de vocês na formação que me comentou de alguém que veio fazer umas perguntas. Ah, não, foi a Tainá. E a Tainá estava no Express. E que veio fazer umas perguntas e ela disse, tá, mas por que ela... Daí eu comecei a perguntar sobre a pessoa, fui. A pessoa não era nem da área, a pessoa não sabia nem o que ela estava falando, sabe? O que aconteceu é que, de repente, ela falou alguma coisa de imagem que foi contrária ao que ela gosta e ela se sentiu, como assim, né? Então, a gente tem que realmente ter certeza de que alguém não vai gostar. A gente tem que ter certeza que vai ter gente que vai reclamar, que vai ter gente que vai achar ridículo, que vai ter gente... Uma das minhas melhores amigas de infância, cresci com ela, tá? Hoje eu sei que ela era uma bully. Eu não sei nem como é que fala em português bully, mas acho que se diz bully mesmo, né? Hoje eu sei que ela era porque ela continua sendo. Quando eu cresci, eu entendi isso. Mas quando eu cheguei, contei para ela que eu tinha terminado a minha formação, que eu era uma consultora de imagem, isso lá no comecinho, bem no comecinho da carreira. Uma das primeiras vezes que eu fui ao Brasil depois de ter feito a minha formação. Ela virou para mim e disse assim, mas que tipo de pessoa insegura é essa que precisa de alguém para ensinar a se vestir? Nossa, só tu para pensar que vai dar certo. Nossa, foi pior que a minha. E tu acha que vale a pena levar esse assunto adiante? Aí o que eu disse para ela? Pois é, assim como tem gente que acha que terapia funciona, né? Ela é psicóloga. Pronto. Assim como tem gente que acha que terapia funciona, deu. Caramba, ela é psicóloga e te falou isso? Ai, meu Deus. Não, gente, o mundo tá tão torto ultimamente que eu não tô entendendo. A gente tá num período que era pra gente estar aprendendo coisa, né? Assim, pra amar o próximo. Mas, nossa, parece que o povo tá entendendo o oposto da mensagem que tá vindo. Olha, tá uma confusão. Esse bate-papo é para entrar lá nas consultoras Orantes, nas consultoras de Maria, porque vou te dizer, né? Tá ali o joio e o trigo. Mas voltando para cá, gurias. Então, essa questão dessa conversa mais orgânica, vocês têm que começar a usar. E entre as pessoas com quem vocês começam a ter, né, mais convivência agora, nesse mundo aos poucos ficando mais presencial ou mais seletivamente presencial, vocês têm que começar a falar, né? Tem que chamar as pessoas e falar sobre o trabalho de vocês.
E aí tem duas coisas importantes nessa hora. Vocês têm que ter aquele aquela frase de elevador que eu pedi para hoje, eu quero ver se vocês fizeram, né? A frase do elevador. E a segunda é paixão. Quando alguém fala sobre o que faz com brilho no olho, ninguém refuta. Ninguém refuta. Nem que seja por piedade, as pessoas ficam quietinhas. Então, vale muito a pena, sabe? Falar com paixão e ter, não a frase decorada, porque quando é decorada não sai do coração. Mas ter aquela frase que você sabe, eu tenho que falar sobre isso rapidinho, né? E aí agora entra a pergunta. Bem-vinda, Paty. Beijo, beijo. Coloca pra ver esse barrigão. Falta pouco, hein? Olha ali. Aí eu posso me exibir. Posso me exibir? Yes. Eu vou no chá de fralda. Tô esperando, hein? Ver se vai aparecer aqui. Eu vou. Vai ser viagem, mas eu vou. Gostoso. Então, assim, ó, alguém de vocês escreveu a frase, conseguiu se organizar e ter aí o que vocês fazem? Eu estava falando, por incrível que pareça, eu estava falando com uma americana, porque incrível que pareça, porque eu tenho as gurias talvez não saibam, eu tenho super pouco contato com americanos aqui. Então, e com brasileiros também. Então, eu não tenho contato com ninguém, mas tudo bem, as poucas pessoas que eu tenho. E aí ela assim, pois é, mas o que tu faz mesmo, né? Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar isso em inglês? Aquilo tudo pessoas, como é que eu vou falar isso tudo em inglês? Ela é uma pessoa que não tem noção, nada, assim, não. Aí sabe o que eu disse para ela? Eu disse assim, ó, sabe o que eu faço? Em resumo, eu faço a tua imagem valer mais que 1000 palavras. E ela, ai, que legal isso! Eu fiz, na mesma hora eu pensei, tá aí a minha frase. Boa! Mas gurias veio assim, ó, veio não sei da onde. Peraí que eu vou anotar agora. Não, só um pouquinho, a gente já continua o papo. Mas tá aí, tá aí. Eu te sugiro dar uma lapidada, porque tá curto demais. Mas é isso aí que tem que ser. Eu botei na minha bio depois. Tava lá umas coisas escritas e botei isso. Aí eu olhei, tá combinando, é isso aí, vai ficar. Com certeza. É tipo aquele, né, que uma pessoa usa ver além das aparências e vestir almas. Exato! Exato! Tipo aquilo. Essa frasezinha, essa frase chavão, tu pode usar no teu material, tu pode fazer um post disso, tu pode escrever um artigo sobre isso, tu pode fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer. Porque foi uma coisa muito nova, assim, sabe? Então... E aí, em cima disso, gurias, olha só, pensa bem, ela tem a frase, tá? Ela vai desenvolver essa frase um pouco mais para ficar mais completa. Tá pouca. Aí, tu és uma pessoa mais de falar ou de escrever? Escrever. Agora eu acho que eu tô fazendo de tudo, mas vamos escrever. Sai mais rápido a escrever? Eu acho que sim. Tá, então tu vai pegar essa frase, tu vai fazer o teu parágrafo curtinho e agora tu vai escrever um artigo pro teu Perua, pro teu blog da Perua. Tá, Tá, boa. Vou fazer isso. Escrever o blog da Perua, tu vais fazer duas outras coisas. Tu vais pegar esse texto do blog da Perua e vai cortar ele em pedacinhos e tu vai ter aí o quê? 1 mês de postagem? Verdade. Uma boa. Tá com post, quer dizer, o post é um artigo que vai virar vários posts. Tá. Tá com o texto todo escrito, gurias, eu tô dizendo para ela, mas vocês escutem e façam, tá? Só talvez para vocês seja o processo inverso, eu já digo qual. Tu vai pegar aquele artigo que tu escreveu, tem duas opções. Duas não, tu vai fazer as duas coisas. Tu vai fazer um vídeo bonitaço para estar no YouTube, falando sobre isso. E tu vai fazer uma live falando sobre isso. Tá, vou fazer. Olha só a sequência toda. Agora, para quem tem mais dificuldade com a escrita e que prefere falar, vamos fazer o processo contrário. Começa pela live, que é uma coisa mais livre e que tu vai falando mais solto. Aí tu fez a live, agora, tá aqui a live, tu assiste aquela live de novo, tu gostei disso. Vai lá e escreve o artigo. Aí tá com todo o pensamento pronto, porque tu já fez a live, escreveu o artigo, faz os teus posts e vai lá e faz o vídeo bonitinho e formal no mesmo conteúdo. Olha quanto tempo de conteúdo tu tem.
Esse é o meu planejamento, Liz. Eu vou começar a fazer a partir dessa semana, tô planejando, escrevendo, para começar a fazer um vídeo pro YouTube longo, tipo com material mais reforçado e tal. A partir desse conteúdo, eu vou escrever um artigo, tipo, que eu tô já conversando com uma pessoa e tal para escrever, para fazer um blog, né, um site blog, bota lá e desse conteúdo fazer mini posts para semana, né? Tipo, para poder de um gerar, tipo, vários. E desses posts também passar pro Pinterest e coisas assim. Tá, 2 coisas sobre isso aí, maravilha. Primeira coisa, gurias, ela vai fazer um vídeo e vai fazer essa sequência. Agora vamos voltar para aquele pedacinho que ela chegou atrasada e não pegou. O que ela vai fazer com esse vídeo que está pronto? Para onde é que ela vai postar? Todas as plataformas que ela puder. YouTube, Facebook, LinkedIn, bota em todos os lugares. Mesmo achando que não vai ter ninguém assistindo. Melhor uma mosca ver que ninguém. Então, assim... No LinkedIn dá para postar vídeo? Tá, só que tu tem que botar o... Se o vídeo é curto, tu sobe ele direto. Se o vídeo é longo, tu sobe o link do YouTube. Ah, dá? Porque eu só ia fazer também nuggets pro Instagram, né? Uhum. Então, assim, mais uma coisa em cima do LinkedIn que a gente já vai falar. Primeiro, beijinho, Carol. Bem-vinda. Meninas, oi, boa noite. O cliente já terminou ou não começou? O meu? É. Não, já terminou, é porque é prospect. Tipo, a gente tá fechando o processo. Entendi. Entendeu? É masculino. Opa, boa. Não vai dizer que é político, a gente tá cheio de candidato aqui. Eu acho que não, mas é mais ou menos. Não sei não, hein? Vamos ver, acho que não é. Tá perto. André e eu estamos atendendo candidatos. Vamos ver como é que Olha que vai legal. É. Então, assim, tudo a gente tem que pegar esse conteúdo e o mais importante, e aí a gente vai entrar agora numa outra questão, Paty, que tu falaste sobre a questão do blog, eu já vou voltar para isso, mas vamos trabalhar mais o lado orgânico, né, da nossa comunicação. Passar isso aí tudo para as pessoas das nossas listas de WhatsApp, de o que for, pedir para as pessoas compartilharem. Tu vai lá, tu faz um post no Face, por exemplo, no LinkedIn, que são as ferramentas que te dão mais possibilidade de interação, de engajamento mais múltiplo, digamos assim, porque tu pode comentar, copiar, encaminhar, tu pode fazer de tudo com aquilo. Chama lá, fulaninha, olha só, eu sei que isso aqui para ti não é interessante, mas pega esse link, tu pode só compartilhar a tua página para mim, manda mensagem pronta, gurias, manda mensagem pronta. A mensagem que vocês vão mandar para as amigas de vocês vai dizer: oi, tudo bem? Essa é a minha amiga Patrícia, ela trabalha como consultora de imagem, o foco dela é esse, e ela fez esse vídeo, ela fez esse texto, ela fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, assim. Eu achei que podia te interessar, dá uma olhadinha. Manda pronto o texto para tua amiga compartilhar com as pessoas e aumentar a rede de vocês. E de preferência, que é onde a gente vai chegar também daqui a pouco, que eu quero falar, que eu não sei se vai dar para falar sobre tudo hoje, esse link que vocês vão mandar é um link que vocês vão conseguir coletar e-mail ou telefone ou alguma coisa para essa pessoa passar a ser contato de vocês. Eu tenho que fazer isso, não sei fazer. Agora eu me lembrei de uma coisa. Peraí. Ulisses, qual é a tua plataforma que tu usa para e-mail marketing e hospedagem do site? São duas diferentes. E-mail marketing eu uso Lead Lovers, que é onde está o curso de vocês, é onde está tudo que eu faço, está lá dentro das minhas da plataforma. Tudo dentro do Lead Lovers. Mas o meu site, o site da Brazilian, está no WordPress. Ah, tá. Mas não dá para conectar junto eles? Eu tô vendo com um cara, ele me passou um outro que eu nunca ouvi falar, daí eu fiquei meio assim. Depois Qual é, Paty, que ele passou? Deixa eu olhar aqui o nome. Peraí. Ai, cadê? É tanta mensagem Gente, voltei, aqui. tá? Boa. Voltou para ficar. É Bluehost. Alguém já ouviu falar? Bluehost. Não ouvi falar, não. Pelo que, se eu não me engano, Bluehost não é só o que hospeda o teu site. Daí tu vai fazer Pois é, eu entrei no site que ele me mandou, não entendi nada. Daí eu fiquei meio assim. Porque ele cobra não por uma vez, ele ia me cobrar tipo, por mês para manter. Eu achei estranho, sabe? Isso
Isso é hospedagem, não tem nada a ver. Isso aí é onde o teu site vai estar hospedado. Daí Que ele falou que seria hospedagem, que seria o e-mail marketing, tudo junto. e-mail marketing, acho que não. Acho que é e-mail só. Mas eu não sei, pode ser que seja, tá? Tá bom. Depois, se tu quiser mandar o link, eu dou uma olhadinha no link, sem problema. Mas uma coisa que eu te sugiro, gurias, que a gente tem que pensar um pouco antes vejam o quanto, principalmente vocês que estão começando e que têm esses investimentos todos a fazer, o quanto determinada plataforma é essencial e vale o investimento de vocês no momento. Isso que vocês estão gastando vai trazer retorno? Vocês vão ter clientes ou mais clientes por conta desse investimento? Ou ele é... melhorou. Ou ele é mais uma perfumaria? Ou ele é mais alguma coisa que eu gostaria de ter, mas não é urgente? Porque, por exemplo, de verdade, eu poderia viver sem o meu site Brazilian.com. Pouquíssimas pessoas entram lá. Tem duas questões por que eu tenho. Primeiro, porque eu tenho ele desde 1996. Então, eu não vou abrir mão de um site desses. É meu domínio e ele tem que estar lá funcionando. Segundo, porque eu existo há esse tempo todo e eu já tenho uma presença digital que eu quero manter. E aí tem a questão, é óbvio, né, de que como empresa, ter uma vitrine é muito importante. Mas eu poderia, se eu tivesse, por exemplo, começando agora, começar com uma página de captura, com uma página dentro de uma plataforma como, por exemplo, o Lead Lovers, como o ClickFunnels, como o One Page Funnel, como qualquer outra coisa, onde eu falo de tudo do meu trabalho numa página só, e é a mesma plataforma que vai ser para, por exemplo, eu fazer a divulgação, fazer os e-mails e tudo mais. Então, a gente tem que pensar saúde. Se aquele investimento naquele momento é importante. Às vezes, não é. Às vezes, a gente acha que só vai conseguir trabalhar se tiver aquilo, mas, na verdade, aquilo vai funcionar muito melhor e vai ter mais sentido depois. Alice, tipo, nesse caso, assim, tipo, da gente escrever, por exemplo, artigos e tal, que eu acho legal, que gera bastante procura, por exemplo, quando alguém procura alguma coisa no Google, por exemplo, se tem os sites, geralmente leva a pessoa para os blogs e tal. Sempre que eu procuro alguma coisa, me leva geralmente para blogs, para sites, assim, das pessoas. Não é porque a pessoa tem o blog, tá? É porque ela, de verdade, trabalha com SEO, ela trabalha com as palavras lá dentro para facilitar a busca e tudo mais. Mas aonde eu poderia colocar, se não fosse um site blog? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso. E tá paradinho, porque vocês sabem que eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Mas deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Espera aí. Gente, minha alergia começou a me atacar agora. Acho que foi de ver a Paty espirrar. Eu tô aqui com o nariz trancado. Eu tô... Assim, eu só puxando ar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar minha página com vocês aqui para vocês verem. Não sei se vocês sabem que tu pode ter uma página que não é perfil, é uma página dentro do LinkedIn. Aí, bom, tá aqui a minha página do LinkedIn, tá? E eu não tenho usado quase nunca, então é difícil até de eu achar. Aqui, ó, eu posso começar um post. Isso aqui pode virar um artigo. Cadê aqui? Como assim, your first post? Eu tenho um monte de coisa aqui. Articles. Espera aí. Eu costumava usar muito LinkedIn antigamente. Eu costumava usar muito LinkedIn antigamente. E eu li os artigos que tinha lá sobre tipo, recursos humanos, desenvolvimento. Pode ter todos os teus arquivos, os teus artigos. Eu estou procurando, já tem os meus aqui. Eu tenho artigos escritos aqui, só que eu não estou achando onde eles estão. Mas se tu entra aqui, tu escreve o artigo e tu pode pegar o mesmo artigo. E daí tu só entra aqui. Gente, eles mudaram tudo aqui. Eu entro sempre aqui só para manter os... Aqui, ó, por exemplo. Lembra que eu falei que eu estou compartilhando os posts? Aham. Olha aqui, ó. O post do Instagram tá aqui.
Tudo aqui. Mas sei que aqui dentro tu pode fazer, tá? Aham. Eu não vou achar agora, não vou perder nosso tempo procurando. Então, assim, tu pode escrever ali, tu pode escrever dentro do próprio Facebook. Tu pode ter, por exemplo, uma página onde tu vai escrevendo os teus textos e salvando uma por uma. Tu pode botar os links para os teus textos no Linktree, que, aliás, vocês viram aquele novo que eu tô usando, como é mais bonitinho? O milkshake aquele. Mas será que isso fica legal nas buscas do Google, quando as pessoas vão procurar, por exemplo, como usar, sei lá, saia longa? Daí, geralmente vai lá no Google e coloca, né? Isso que tá procurando, daí vem o site. Tipo, se eu poderia fazer isso, tipo, o meu link do Facebook ia aparecer, geralmente não aparecia pra mim coisa de Facebook ou de outras coisas. Só blog. Quando tu coloca até nome das pessoas. Mas daí se eu procurar muito específico, mas procurando por dicas, assim, eu nunca vi de outros lugares, só de site. Deixa eu ver uma coisa. Eu botei meu nome, botei Brasília, tá? Aí apareceu o LinkedIn, apareceu o site, apareceu o Instagram. Mas não procurando especificamente alguém ali. Se eu tô falando de dicas, tipo, em geral. Se tu botar ali, não vai aparecer, tipo... Tem um outro site. Como é que é o nome do site que é bem específico para isso e que está se usando muito e que é onde as pessoas buscam dicas? Pinterest? Isso... Hã? Não é o Pinterest? Não, né? Eu vou lembrar e depois eu vou dizer. Eu não estou dizendo que tu não deva fazer teu site. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para pensar antes. E às vezes, tu pode fazer um site tu mesmo. Tem vários que tu pode ir fazendo. Tu não precisa contratar alguém para fazer. Se é apenas para ter blog, tá? Porque daí tu tem o teu blog, tá lá, ele vai funcionar lá bonitinho. Tu criou ele sozinha. Fazer blog é muito fácil. Muito, muito fácil. Eu já criei. Tu entra na plataforma, é gratuito, tu não precisa de nada. E tu tá lá com teus posts e tu faz. E tu pode ter, por exemplo, né, nas tuas... Eu posso ter o meu domínio com esses blogs aí que tu tá falando, tipo a Patrícia Ventura, Não, né? O teu domínio, tu tem que comprar o domínio. Não, eu sei, mas tipo, se eu poderia usar uma plataforma dessa que tu tá falando, que eu não sei qual é, pra colocar o meu domínio. Tipo, o WordPress dá pra fazer isso. Tu não vai conseguir, tu pode redirecionar, isso tu pode. Tu pode colocar o teu site, e o teu site, quando tu digita patriciaventura.com, pumba, abre o blog que vai ser xyz/patriciaventura. Isso tu pode. E é facílimo de fazer. Facílimo. Mas vamos voltar aqui. Eu quero saber as frases de elevador, quem mais fez. A gente tá com a da Andréia por enquanto. Cara, eu acabei de escrever uma agora porque eu sinceramente esqueci que eu tinha que fazer isso. Ser bem sincero. Não tem problema, pelo menos fez. Vamos lá. Aqui, botei consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento que trabalha a sua imagem através da sua personalidade e objetivos de comunicação, com técnicas precisas de estilo, cor, corpo e eu esqueci do resto que eu terminei. Eu comecei a falar contigo e não terminei de escrever. Então assim, ó, beleza, só que a gente vai fazer o seguinte, isso aí é como se tu estivesse escrevendo. Quando tu tá falando com uma pessoa, tu não vai falar assim. Então, lê o comecinho um pouquinho. Consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento que trabalha a sua imagem. Para aí. O que tu faz? Eu trabalho, através da consultoria de imagem, eu trabalho blá, 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 blá. É o que tu faz que importa. Quando a pessoa te pergunta o que tu faz, tu não vai dizer o que a consultoria de imagem é. Tu vai dizer o que tu faz como consultora de imagem. Entendi. Então, a partir desse pedaço, é o que tu tem que dizer até o fim. Tipo, eu como consultora de imagem, vou trabalhar o teu autoconhecimento através da sua imagem e... Não ficou legal, tem que refazer isso aqui. Tem que refazer, mas tu entendeu a dinâmica? Entendi. Quem mais? Eu não sabia que tinha que fazer isso não, gente. Eu não estava na última aula. Eu tô meio que... Não assistiu a aula gravada, viu? É o que acontece. Aí fica assim, ó. Mas eu sei que eu já te fiz essa pergunta antes, logo no começo. Quem foi? Acho que foi a Débora que falou que ela ia assistir de novo a aula para anotar o que eu tinha dito, né? Então, não sei, Débora, você assistiu?
Assisti aquele pedacinho. E como é que ficou a tua frase? Igualzinha a sua. Ai, não vale. Não, sério. Não, eu não copiei. Eu peguei, assim, as ideias principais, mas eu ainda não gostei de um resultado. Eu fiz 2 textos, mas talvez até a aula que vem eu vou ter um ponto final. Lê aí pra nós. Peraí, deixa eu achar aqui o papel agora. Calma aí. Assim, tu vai, como eu falei no começo, tu não vai decorar isso aí. Tu tem que saber o conteúdo e vai falar ele como ele vier. Mas o importante é tu tocar em todos os pontos. E às vezes a gente vai ver que dependendo com quem a gente está conversando, tem que dar uma mexidinha para um lado ou para o outro, sabe? Para ficar mais adequado para aquela pessoa. Uhum. Tá, vamos lá. Gente, mas eu não gostei, tá? Então, sei lá. Mas eu vou falar. A consultoria de imagem. Calma. Esse era só o título. O meu intuito como consultora de imagem é entender mais sobre as suas características pessoais, físicas e psicológicas. No aspecto das características físicas, nós vamos avaliar então a sua silhueta, os seus traços faciais, enquanto que nas psicológicas, nós vamos conversar mais sobre suas preferências, seus objetivos, seus adjetivos, enfim, conhecer um pouco mais de você e da sua essência. Essa é uma. Hã? Essa é uma. Não, tinha mais, só pra, tipo, concluir. Mas é que aí, isso que eu achei que eu usei muita palavra, mas eu não falei nada certo, sabe? Por que tu fez isso? Ai, eu adorei. Gente, ela falou uma coisa que eu não posso. Eu vou perder a amiga, mas não vou perder a piada. Ai, pode falar. Falou muita coisa, mas não disse nada. O que advogado faz? Total, a advogada falou. 10 pessoas ficam assim. E tem até medo de perguntar, não é? Pois, gente, e o pior é que a cliente que eu tinha perguntado para eu poder falar com a cliente, né? Aquele dia que eu tava meio desesperada, que eu não conhecia a menina. Ela ficou super interessada com esse blá 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 e falou que vai me dar a resposta amanhã. Mas eu falei, coitada, gente, nenhuma frase boa eu tinha para ela. Maravilha. Tu sabe onde é que, sem sacanagem, agora eu não podia perder a brincadeira, né? Mas de verdade, enquanto tu foi falando, eu escrevi aqui, tá? Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ali, advogada, ó. Falou muito como advogada, tá? Então, assim, se o teu perfil, e eu ia te fazer essa pergunta, se tu vai usar a minha sugestão de nome aquela... Então, eu tô querendo mudar toda, assim, a minha parte de, tipo, branding mesmo, e daí eu acho que vai vir a calhar aquele nome que é muito maravilhoso. Ele também fica aqui anotadinho na minha agenda. Compartilha aí com a gente, né? Fica fazendo suspense. Que isso? A Alice pode falar que a ideia foi dela. Não, mas eu não sei se tu vai usar o português ou o inglês pra falar aí. Não, vou falar em inglês mesmo. Attorney at Style. Uau! Gostei. Ai, muito fofinha, adorei. Muito obrigada, Alice, mais uma vez. De nada. E pior que tem tanto perfil de... Eu vejo tanta gente advogada se tornando consultora de imagem. Gente do céu. Tipo, no curso lá de óculos que a gente fez também com a Cris Alves, tinha um monte de menina advogada que se tornou, tem uma que até que a gente tava seguindo, que se tornou, como é que é? Ela trabalha com direito da moda e é consultora de imagem. Eu já lembrei de ti na hora, assim, tipo, dá para fazer alta sacadinha de marketing usando algumas paradas de direito para consultoria. Por isso que eu te trouxe grudar no nome rapidinho e fazer logo isso, que eu acho que vai cair super bem. E tem uma questão que, por mais que a Débora seja super descontraída e ela faça aquele monte de TikTok, etc e tal, ela tem um aspecto, às vezes, mais formal na forma de falar. Deu para ver agora, né? Mas, assim, antes de tu ir adiante e tu falar a tua próxima frase também, o que não tá legal, tá? Porque o que tá bom a gente mantém, a gente tem que melhorar o que não tá legal. Tá. Meu intuito é entender mais. Primeiro, ninguém vai te contratar para tu satisfazer um intuito teu. As pessoas te contratam para tu satisfazer um intuito delas. Então, não pode ser o teu intuito. Tá? Certo. Segundo. Seria meu objetivo? Então, não seria nada meu, na verdade. Nada teu, é tudo para ela. Tu é coadjuvante total, tu só segura o holofote.
Mas e daí como que eu faço essa transição, então, para ela entender o meu trabalho? Eu te ajudo a, eu te levo a, eu te dou ferramentas para. Tá, eu gosto de te dou ferramentas para, mas o ajudo eu não concordo, porque se for para ajudar alguém, daí a pessoa não precisa me pagar, né? Mas essa é jargão de mercado. Então, assim, tu pode de verdade não usar isso, porque não é uma coisa que tu fica feliz de falar, mas é jargão de mercado. Quando vai falar de marketing, via de regra, todo mundo diz, eu ajudo as pessoas a blá, 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 blá. Que, assim, tem várias outras formas de falar. Não precisa ser eu ajudo, né? Tá. Te dou ferramentas, te levo a, te oriento, te dou o caminho para, o que for, né? Mas o que tu tens que fazer e deixar bem claro é que tu tá servindo a pessoa. Tá. Tu tá servindo a pessoa. E entender mais fica uma coisa muito vaga. Como assim entender? Eu não quero entender quem eu sou. Eu quero de verdade ter o resultado prático. Então, assim, ó, quando a gente fala de entender, e daí entra aqui, eu não sei quem mais, a Flavinha vai entender o que eu tô falando. Quando a gente fala de objetivos de aprendizado, entender não é mensurável, tá? Então, se eu quero dizer, ao final do curso, as minhas alunas entenderão o que é alguma coisa, muitas pessoas entendem, mas não compreendem, tá? Então, a gente usa palavras que são mais mensuráveis, tá? Vai te levar a se vestir de acordo com as tuas características. Se vestir, ela sabe, isso é mensurável, ela consegue saber o que é se vestir. Mas quando a gente usa palavras que são muito abertas e muito vagas, fica difícil das pessoas saberem atingir meu objetivo ou não. Entendeu? Entendi. Ótimo. É verdade. Eu nunca pensei desse ponto de vista. Que realmente, né, quando a gente contrata alguém, a gente quer a gente ser o centro das atenções, né? Assim, a importância tem que estar voltada para eles mesmo. Total. E na consultoria de imagem, quem brilha é o cliente. Por isso que eu sou contra a consultora de imagem estrela. Nós não somos estrelas. E se nós somos estrelas é para que o brilho vá para o outro, né? A gente está servindo o nosso cliente. Gente, depois que eu entendi isso... interrompi, mas... Vai. Depois que eu entendi isso, né, de que o cliente é estrela, eu troquei até a minha cadeira de atendimento. Porque quando eu fazia meu trabalho de atender noivas, eu tinha uma cadeira bonita, que eu sentava e, tipo, né, porque eu atendia várias pessoas, não era só noiva, era madrinha, era formanda, era tudo. E aí, depois que eu entendi o processo de consultoria de imagem, as cadeiras são iguais, sabe? Tipo, a minha cadeira não é grande. Eu teria que até dar a minha cadeira para ela, porque ela é estrela, né? Mas as nossas cadeiras são iguais lá no meu ateliê, tipo, é baixinha as duas, entendem? Tipo, então, porque ela é a estrela do processo, né? A cliente é a estrela. Com certeza. Faz todo sentido. Muito bom. Faz muito sentido mesmo. Lícia, eu tô aceitando sugestões também, porque eu tô querendo mudar o meu. Eu já me coloco nessa lista aí de inspiração. Ué, mas daí dá o cenáriozinho aí que a gente já pensa junto. Eu, às vezes, venho assim, pros outros, gente, a ideia flui tão bem. Agora, quando é pra mim... aí é difícil. Aí é difícil. Deixa a Débora terminar de falar, então. Não, a Débora tem mais um. A Débora tem mais um. Vamos lá, Débora, termina o Não, era só o final desse primeiro, porque o outro eu não achei aqui. Mas daí eu tinha dito essa primeira frase, daí terminava com para que possamos juntos fazer escolhas, estabelecer e criar sua personalidade no vestir, de forma que estejam coerentes com quem você é, com seus objetivos pessoais e profissionais, trazendo praticidade e resultados positivos para o seu dia a dia. Tá. Duas questões só. As duas frases juntas estão muito longo, não precisa. Tu pode ter, assim como eu sugeri, para a Andrea fazer alguma coisa mais longa, etc e tal, até para usar numa bio, numa explicação do teu trabalho, para botar no site, botar num post, etc e tal, beleza. Mas para tu falar para a pessoa, tu nunca vai conseguir falar isso naturalmente, porque tu vai ter atenta a muita coisa para conectar e fazer sentido, tá? Outra coisa, para juntas fazermos ou juntos fazermos tal coisa, pode dar uma sensação de dependência eterna. Espera aí, só um pouquinho. Então eu vou precisar dela para sempre? Eu vou ter que estar sempre precisando dela para fazer isso? Eu não quero, eu quero saber fazer. Sim.
É que eu fiquei preocupada com o oposto disso que você está dizendo, porque se eu falo que eu vou fazer tudo, aí parece que a pessoa não vai ser ouvida, né? Não vai ter vez. Ou te dar ferramentas que vão alinhar a tua imagem pessoal com os teus objetivos, para que tu possas te vestir, de acordo com os teus, seja o que for, entendeu? Mas tu vai dar, o que tu faz é entregar a ferramenta. Mas quem vai se vestir, até porque lembra aquele papo, tu vai lá, faz análise de cores, tu vai dizer para tua cliente, não pode, virou de costas, ela tá fazendo, né? Sim. Então, assim, para que tu possas decidir aquilo que, o que for. Mas tu tem que dar pro teu cliente o poder. Assim, se existe um momento onde a expressão empoderamento funciona bem, é consultor de imagem empoderando seu cliente. Aliás, reflexão rápida sobre a palavra. Se quem nunca parou para falar sobre isso, eu fazendo aqui um momento de advogada da feminilidade, não do feminismo, né? Gente, poder está dentro da gente. Nós temos o poder, Deus nos deu o poder. Deus está dentro de nós e nos fez capaz de fazer tudo o que nós quisermos. Não existe ninguém que possa vir nos empoderar e nos dar o poder. Toma, a mulher, tu estava fraquinha, toma aqui o poder, agora tu vai lá e faz. Não, o poder já está na gente. Porém, na questão da consultoria de imagem, o conhecimento está nas nossas mãos e eu vou empoderar o cliente com aquele conhecimento. Eu não vou fazer dele um melhor homem, uma melhor pessoa, etc e tal, porque o poder já está nele, mas o poder do conhecimento está contigo e tu vai passar para ele. Então, nesse momento, eu diria que empoderar o cliente com a sua própria imagem pode vir funcionar, né? Se quiser utilizar aí a palavra do momento e tal. Passem à frente, por favor. Próximo. Tem que salvar alguém aqui. Gente, eu só ia falar que tá tudo tão formal. Quando me pergunta, eu não falo assim bonito, não. Diz aí o que tu fala, Flávia. Peraí. Que bom, filha. A mamãe tá falando aqui, tá? Não, eu falo, não, o que é consultoria de imagem? Falo, ai, que legal, você não sabe, é um processo maravilhoso. Gente, assim, eu falo que eu ajudo, eu falei, eu vou te ajudar a alinhar a tua imagem pessoal e profissional com o teu desejo de imagem. Então, é um negócio muito legal, a gente faz teste de estilo, a gente vê o teu formato de rosto, de corpo, e aí no final, cara, você, olha, economiza dinheiro. Eu vou falando assim, mas sério, cara, eu tenho um prazer de te ajudar. Eu não falo bonito, não. Mas esse é perfil e não tem nada de errado. Se tu fores falar o diálogo da Débora, e é por isso que eu digo, Guria, a gente não pode ter medo de concorrência, porque pensa bem, tipo, quem viu aquele, tem um programa, como é que é o programa aqui? Acho que é negócio de namoro, que a mulher fica sem ver o cara, e aí a pessoa só vem e fala, né? E tu fica ouvindo o que a pessoa fala. Sem olhar para a pessoa, tu só vai conectar com as palavras, né? Então, se a gente pegar o mesmo cliente e deixar sentado, o cliente quer consultoria de imagem, cada um de vocês vier e falar o que é consultoria de imagem, vai conectar com o diálogo de vocês e o serviço pode ser idêntico. E ele vai contratar o diálogo. Pô, ela falou a minha língua, ela usou os termos que eu uso. E é por isso que é tão importante, e aí vai uma dica até da Fê, que é da mentoria que a gente fez com ela, de quando a gente está fazendo o call com a cliente, Carol, que tu acabou de fazer agora, né? Então, só para lembrar isso, anotar as palavras que o cliente usa antes da gente passar para ele a proposta em si. E daí, na hora que tu vai fazer a proposta, tu repete as palavras do cliente, porque ele vai dizer, nossa, é exatamente isso que eu queria. Né? Então, se a gente está conversando com uma pessoa que é super espontânea, alto astral, mais aberta e tal, eu não posso chegar com um diálogo duro. Se eu estou conversando com uma pessoa toda dura, certinha, mais séria, mais tradicional, eu não posso chegar assim toda risonha, que não vai conectar. Por isso que é tão importante a gente ter na cabeça os pontos que a gente tem que falar e como que a gente, né, o que a gente não pode perder para quando a gente está com a pessoa na frente, a gente falar da maneira que aquela pessoa vai gostar de ouvir. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da Débora agora, porque ela tem o lado advogada dela, que hoje, por exemplo, ela está mais vestida no tradicional ali, mais certinha, mas vai olhar as molecagens dela no TikTok.
Então, ela tem essa versatilidade, né, de ir para um lado e para o outro. Só que ela, nesse momento, está preocupada em criar alguma coisa para pôr no papel. E no papel é alguma coisa muito séria. Ela não vai conseguir ter essa flexibilidade no papel, entendeu? Mas provavelmente... Gente, eu começo a escrever, eu não sei o que acontece com a minha cabeça, que não vem palavra. Eu adoraria ter o da Flávia, porque eu acho que é mais fácil da pessoa entender. Mas na hora que eu começo, que eu vou ler, eu falo, gente do céu, falei demais. Muita palavra, mas é o que eu sei, sabe? Então, E a gente nunca tá mulher. satisfeita com o que a gente tem, porque quando eu escuto alguém falando bonito, tudo que eu quero é falar bonito também. Eu falo, ai, que coisa linda. Você pega, grava um áudio pra você mesma, e aí depois se escuta, e depois você vai ajustando, entendeu? Não pensa não, fala, grava o áudio, fala. Pronto, deixa lá. Daqui a pouco, 10 minutos você escuta de novo. E fala de Aí novo. você vai lapidando, entendeu? Com certeza. Já que no escrever você é tão crítica, né? Você é tão detalhista, agora vai no falar. Eu também na escrita eu fico ali meia hora escrevendo, reescrevendo, até sair uma coisa que na minha cabeça está perfeita, sendo que talvez a primeira versão já estava perfeita e eu fico me cobrando. Eu também tava fazendo igual a Flávia, eu vou chegando e vou falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente vai fazer isso, o processo é assim, tu vai ter esses resultados, bababá. Eu não tava com uma frase pronta quando eu tava explicando assim mais ou menos o que era a consultoria de imagem. Eu tava dizendo o que é no geral, o que a gente ia fazer e os resultados que ela ia ter. E, tipo, tava dando certo, tipo assim, sabe? Essa questão assim, de ter uma frase, não é nem a questão da frase estar pronta, tá? É a gente saber quais são os pontos que eu preciso mencionar quando eu falo sobre o assunto. E o problema do improviso é que, dependendo do cenário em que a gente está, é muito fácil da gente maximizar algum ponto e acabar esquecendo alguma coisa do que a gente tem que falar. E, no fim, a informação não foi completa. Aconteceu isso comigo numa reunião que eu fiz de networking semana passada. Eu tava com as mulheres todas, na hora eu fiquei nervosa, tava um monte de gente falando e tal, o que faziam e blá blá blá. Na hora que eu fui falar, nossa, cara, não saiu nada do que eu queria falar. Eu travei e depois que eu desliguei, eu falei, putz, cara, eu podia ter feito muito melhor. Foi uma merda. Eu não consegui explicar tudo que eu queria. Saiu horrível. Então, não é pra gente ficar preso no papel do tipo, só posso falar isso. Não, é pra gente saber aquilo que não pode esquecer, é pra ter um guiazinho. E às vezes, a gente vai ter alguma coisa até, uma dica que fica pra vocês, tá, gurias? Eu vou trazer uma coisa que não tem nada a ver com a consultoria de imagem, mas que eu fazia com os meus alunos, talvez a Flávia até curta a ideia agora. Nas minhas aulas de inglês, os meus alunos sempre tiveram muito... para a Lana também pode servir. Meus alunos sempre tinham muita dificuldade de aprender preposição. As preposições em inglês são diferentes das de português. A forma de uso, quando eu digo na em inglês, não é o na em português, assim por diante. Então, eu fiz fisicamente. Eu fazia, né? In, on, under, behind, next to, in front of, and between. Todos os meus alunos faziam isso. Por que eu comecei a fazer isso com os meus alunos? Porque eu tinha dificuldade de lembrar. Então, eu fazia assim, quando eu ia falar com os meus alunos em aula, eu estava ensinando, beleza, tá, isso aí vai. E aí eu vi que se eu fizesse para eles ia funcionar melhor. Então, às vezes a gente vai pegar, por exemplo, vai ter um código, sei lá, eu tenho que falar sobre estilo, personalidade, conectar, objetivos e essência. Então, eu começo a falar e eu faço assim, ó. E fisicamente tu tem uma lembrança do que tu tens que lembrar, do que tu tens que falar, entendeu? E facilita para mim, facilita muito o processo. Gente, eu tô rindo porque quando eu ensino isso, eu subo em cima da mesa, entro embaixo da mesa, entro dentro da caixa. Vou te fazer que é bem mais fácil. Não, eu tô assim, nossa, que gênio, por que eu nunca pensei nisso? Por que eu tenho que ser palhaça? E aí, o que é legal é que os alunos começam a fazer rapidinho, gente. Tu começa a brincar, quem faz mais rápido, eles aprendem. Todos os meus alunos sabem preposição, assim, ó, muito bem. Vamos lá. Fê, conta aí pra gente, então, onde é que tu tá travada com o nome? Vamos ver se a gente ajuda. Eu comecei a travar primeiro pelo sobrenome que eu ia usar. Se ia ser o meu sobrenome de solteira ou meu sobrenome de casada. Aí eu decidi pelo sobrenome de solteira. Na semana passada, Loureiro.
Na semana passada, eu fechei com uma pessoa que vai fazer a marca, identidade visual, etc. Porque eu estava muito incomodada também com o meu feed. Eu, tipo... Eu gosto de tudo perfeitinho, né? Enquanto eu não achar que está perfeito, eu fico incomodada com aquela estrutura. E aí, às vezes, eu ia modificando uma coisa ali, outra coisa ali, e eu já estou começando a achar que está tudo muito bagunçado. Mas a minha questão é o nome. O nome tem me incomodado porque está muito grande. Eu quis usar o Fê e não o Fernanda, tá? Por ser no diminutivo, é algo que deixa a pessoa mais próxima. O apelido Nanda só é utilizado muito aqui no Nordeste. Então, nos outros estados, é bastante o Fê ou o Fer. E o Fernando e o Loureiro já são dois nomes grandes, né? Então, se eu botasse o Fernando e o Loureiro, ia ficar aquela junção gigantesca. Aí, por isso que eu botei o Fê. E também porque o Fê me remete muito à fé. Então, eu já quis fazer essa jogadinha no nome. Mas tem me incomodado esse nome grande, né? Em falar foneticamente, enfim. Eu tô com esse cara, eu comecei tem pouco tempo, de estar estudando, mas já tenho que pensar em algumas coisas, porque ele tem me questionado, ele tem me feito alguns questionamentos, como, por exemplo, lá tá como consultoria de imagem. E aí ele fala assim, seus dois nomes, eles são grandes, por que você não trata só como estilo para chamar? Porque também quando você vai fazer determinadas pesquisas, né, joga lá imagem, vem muita coisa associada à clínica de imagem, a exames de imagem. Então, ele até sugeriu para eu ir para a linha do estilo, né, utilizar essa palavra dentro da consultoria de imagem para colocar no meu nome. Então, estou nessa construção. Eu fiz isso, Fê. Eu também tinha consultoria de imagem antes. Eu acabei botando só Paty Ventura ponto estilo porque ficava mais fácil e mais curto. As pessoas associavam mais e tinha mais busca de estilo do que consultoria de imagem. E foi do quê? Só que o único problema que eu vejo é que muita gente começa a me chamar de consultora de estilo. Elas se referem a mim, tipo, duas pessoas já me... porque tu é consultora de estilo, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, eu me incomodo um pouco com isso, porque praticamente eles acham que a gente só faz estilo, tipo, personal style, sabe? Tipo, eu não sei se isso tem alguma coisa, mas no meu... Eu fico meia pé da vida quando eles começam a achar que eu sou só consultora de estilo. Mas eu não quis no início usar o estilo por causa disso. Porque o estilo eu acho que fica muito superficial. Tem até 3 questões aí. Primeiro, estilo e imagem, vou deixar por último isso. Mas assim, ó, uma coisa é o nome que tu vai usar para te apresentar e outra coisa é o como tu vai ser chamada no Instagram. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, o Instagram pode ser Patrícia Ventura Estilo e o teu nome de empresa ser outro. Não tem problema nenhum. Óbvio que tu vai querer ter, de alguma forma, coisas alinhadas. Se tu vai falar estilo, tu vai botar imagem. Se tu falar imagem, tu vai botar estilo e assim por diante. Mas o que eu quero te dizer assim, ó. Tu queres que a tua empresa seja Fê Loureiro? Não, eu tô aberta a mudanças. Não tô presa a isso, não. Porque, realmente... Eu já até tentei fazer junção de nome com sobrenome, criar uma nova marca. Enfim. Porque no caso da Débora, a gente não tá nem usando o nome dela, né? Quando a gente fala de Attorney at Style. Né? No caso, quando tu fala da minha empresa, quando tu fala de Brazilian, eu não apareço também. Quando eu entrei agora no mercado internacional, o nome Brazilian vai sumir, mas eu vou manter a proposta. Só que ficou o quê? Como é que eu trabalho em português? Que é o estilo com essência. Em inglês eu botei Essence in Style. Né? Que é a essência no estilo, né? Alguma coisa assim. Essence in Style. E aí ficou by Liceton Kill. Por quê? Porque Brasília não vai vender aqui. Não vai funcionar, tá? Quando tu vai fazer o teu nome, a tua marca, tu pode simplesmente ter, sei lá Fê Loureiro, e aí embaixo tu pode ter consultoria de estilo e imagem. A tua marca é o teu nome. O que chama de tagline, né? Que vai embaixo é o decodificador. O decodificador da marca vai ser o que tu faz. E aí tu vai... Não necessariamente tu precisa ter o decodificador no teu logo, por exemplo. Teu logotipo não precisa aparecer decodificador. Se tu for ver várias marcas, Apple, não tem nem nada escrito, é só a maçã.
Tu pode ter, por exemplo, Fê Loureiro, como se fosse a tua assinatura, e só isso. E aí no decodificador tá escrito consultoria de imagem e estilo, consultoria de estilo, o que tu quiseres. Entendi. Né? Então, assim, é bem mais simples do que isso. A gente não precisa ter um nome mágico. Principalmente quando a gente está começando. Aí, digamos assim, tu cresceu, né? Tua empresa tá maior, tu quer ter um nome em que o teu nome pessoal não apareça. No meu caso, eu estou fazendo o caminho ao contrário, né? Porque eu comecei com uma marca e agora está voltando o meu nome. Mas por uma estratégia de mercado para mim. Porque eu amo o meu nome. E faz total sentido para como eu trabalho com vocês. Né? Com vocês faz sentido. Mas tem pessoas que vão trabalhar a sua marca, por exemplo, vão colocar aqui, eu não poderia colocar. Quem conheceu a Brazilian antes, o decodificador para a parte de consultoria de imagem era Style Academy. Eu adorava Style Academy. Como decodificador, eu até poderia ter continuado a usar. Só que eu não posso abrir uma empresa nos Estados Unidos cujo nome seja Academy. Só universidades podem se chamar Academy, ou só escolas podem se chamar Academy. Então, algumas questões legais podem implicar. No teu caso, escolhe o nome que está confortável. Eu vou ser bem sincera, eu acho que se tu for de Fê Guedes, ou se tu for de Fê Loureiro, o Fê Guedes é mais rápido, né? Fê Guedes é mais rápido de falar. Eu, particularmente, isso é uma questão minha, eu gosto dessa repetição de vogais. E, né, do Fê, Guedes, eu gosto disso. Mas eu te diria até o seguinte, se tu pensa em usar o teu nome como marca, vê como é que ele fica escrito, qual tu acha mais bonito escrito. Às vezes é uma coisa só visual, às vezes é ouvido. Rapidinho, gurias, ouvindo, o que cai melhor no ouvido de vocês? Fê Guedes ou Fê Loureiro? Fê Guedes. Fê Guedes. Eu também gosto mais. Parece mais simples, fácil, né? Mais fácil de soar. O loureiro. Trava. Quem tem problema com R se lasca. Vou mostrar, porque o R, não é só o R, né? Porque é loureiro. Tem 2 ditongos, tem 2 R's. É mais dificilzinho. Verdade. Espero que tenha ajudado. Sim. Obrigada. Quem mais? Eu tenho uma frase, pode ser? Vai. Também não sei se está muito curta e não sei se sei lá, se falta alguma coisa. Através da consultoria de imagem, eu te ajudo a transmitir de forma estilosa a sua personalidade de dentro para fora. Isso. Acho que tá short and sweet. Gostei também. Nossa, também adorei. E o que significa isso? Um resumão do que faz. Tem só uma coisa que tá faltando. Que é falar um pouco sobre as ferramentas, né? Porque assim... Então, eu estava ouvindo as meninas, desculpa te cortar, mas eu entendi um pouco do que elas falaram. Porque, assim, para eu conseguir... É que aqui eu coloquei de uma forma mais simples, né? Mas que eu conseguisse lembrar disso depois. Mas, por exemplo, se fosse algo para eu falar o que exatamente a gente faz na questão de analisar o rosto, analisar a silhueta, uns detalhes que fazem toda a diferença a gente comentar. Eu conseguiria falar, entende? Eu conseguiria explicar, por exemplo, eu estou frente a frente com uma pessoa, eu conseguiria falar, olha, a gente analisa eu analiso a sua silhueta, eu vejo qual caimento de roupa ficaria melhor para o seu tipo de corpo, e a sua personalidade, do seu gosto e tudo mais. Agora, essa frase aqui, eu conseguiria tanto falar, quanto colocar em alguma postagem, sabe? Para ficar uma coisa bem simples. Talvez o que as meninas falaram seja um pouco disso, delas acharem, porque a da Débora pode ser um pouco mais formal, mas é do estilo dela, ela conseguiria lembrar e falar, né? Escrever ali num post, por exemplo, e falar. Mas talvez as meninas só conseguiriam explicar. Entendeu, né? Quis dizer, mas...
Então, eu acho que meio que tanto faz, tá? Não vejo que tenha. Não precisa se preocupar com isso. O que eu acho importante é de tu ter os elementos na frase também, justamente porque quando tu vai falar sem estar olhando, tu tem que saber o que tu tem que dizer. Para não correr o risco de tu ficar olhando e pensando o que eu digo agora. O que faltou. Então, assim, tu saber onde que isso encaixa, em que momento, para ter como se fosse um mapa mental, seria bem legal. Mas será que a gente tem que falar de primeira já tudo que a gente faz detalhadamente? Ou é mais legal, tipo, talvez trabalhar uma frase que mostre os resultados, tipo, o objetivo da consultoria de imagem e os resultados, que é o que as pessoas mais estão interessadas. Daí, quando elas se interessam no resultado, tipo, a gente vai detalhar e explicar dela, que legal, não sei o que. Daí, como é que isso faz? O que tu usa? Daí a gente vai lá e explica quais são as técnicas usadas. Mas para explicar um serviço, tipo, é que nem tu vai dar uma aula de cara, tu vai falar sobre o teu curso, mas tu não vai dizer todas as ferramentas que tu vai usar na aula. Perfeita essa pergunta. Isso vai depender de uma coisa muito importante. Quando tu está falando com essa pessoa e quanto tempo tu tem. Porque se por acaso tu estiver, como é, né? A gente chama isso de elevator speech. Se tu tá dentro de um elevador em que tu tem só o tempo que o elevador tá descendo para tu falar com a pessoa, não dá para tu deixar dúvidas. Se tu tá num encontro, num networking, alguma coisa que tu tá cara a cara com a pessoa e tu vai continuar aquele diálogo, com certeza. Então tu tem que realmente ter essa presença de espírito, de perceber qual é o momento de falar tudo ou de deixar a pessoa curiosa e deixar ela perguntar. Eu meio que já tinha que deixar preparado mais ou menos, por exemplo, uns 4 speeches diferentes para tipos de pessoas diferentes e ocasiões. Tipo, para alguma hora que eu vou ter que ser, tipo, super fast no que eu vou falar, dou aquela elaboradinha ali. Se eu precisar explicar mais, eu já tenho um outro textinho para adicionar. Tu vai conseguir fazer isso com certeza um script para cada momento. Exatamente. Tu vai conseguir fazer isso a partir do momento que tu tiver a lista de tudo que tem que falar. Vou tentar fazer isso um pouquinho para cada. Pensando nisso que que a gente está conversando agora, eu acho que assim, se eu tivesse no elevador com alguém me perguntasse o que eu faço, eu tivesse que apresentar, eu acho que em 10 segundinhos ali eu falaria que nossa, estava na ponta da minha língua, saiu. Que eu te ajudo a mostrar a sua essência através da sua apresentação pessoal, através da sua imagem, certo? Mostrar quem você é. É como se a consultoria de imagem fizesse com que a sua imagem fosse tipo uma sinopse, né? Um resumo de quem você é. A pessoa, ao te olhar, já consegue identificar quem você é, seus gostos, suas preferências, um pouco da sua personalidade, certo? Só que no final dessa frase, com certeza, seria a deixa de eu falar assim, esse aqui é meu telefone, ou me adicione em alguma mídia social que eu consigo te explicar melhor. Então, dependendo da situação, vai ser muito mais curto que uma frase, não vai? Assim, do que uma frase feita. Por isso que a questão, assim, é exatamente, é mais ou menos a mesma questão da Patrícia, né? O importante é tu ter a frase e tu saber quais são os elementos dessa frase e quando tu vai reportar eles, quando tu vai usar eles ou não. Sim. E sabe, só mais uma coisa, gente, que eu vejo que o meu marido faz na empresa dele, no website dele tem um How can I help you? Porque ali ele já sabe mais ou menos qual é o problema da pessoa, então a pessoa, na verdade, já trouxe o problema para ele, e quando ele vai fazer o primeiro contato, ele já meio que molda a conversa dele ao problema da pessoa. Mas aí já é um passo na frente, né? Porque tu já conseguiu que a pessoa venha te pedir informações de verdade. Essa frase é aquilo que tu vai, é o gancho para a pessoa se interessar e querer saber mais sobre o que tu faz. A frase tá passos antes. Entendi. A frase está passos muito antes. A pessoa está no elevador, ela não vai perguntar pelo teu site. Tu falou isso, ela vai dizer, nossa, tu tem um cartão, tu vai entregar, ela vai ver teu site, vai pedir informações. Entendi, é verdade. Okidoki. Yes, thank you.
Ulisses, então o meu falta só explicar um pouquinho mais sobre o serviço. Isso, é. Tá. Eu acabei de criar Não digo necessariamente sobre o serviço, mas sobre as ferramentas que tu usa para atingir esse objetivo. Tá. Eu acabei de criar uma, Alice. Posso falar? Vai. Não sei se tá bom, mas vamos lá. Traduz quem você é em uma imagem coerente e alinhada com seus objetivos, identificando seu estilo, suas cores ideais e características das roupas e acessórios que mais se adequam à sua natureza. Eu só inverteria a ordem. Através de blá, 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 isso ajuda a traduzir para isso. Tá. Ok. Amor. Desculpa, gente. Amor. Ok. Ele ligou o secador, eu não sei se é o secador certo, que ele tá secando o cabelo do bebê. Desculpa. Nossa. Buenas, gurias. Eu tenho uma aula que agora está começando aqui que eu vou assistir. Depois eu conto para vocês, principalmente se eu ganhar o Tesla. Mas tem muita coisa que, assim, o que vocês têm que prestar atenção é as oportunidades para a gente estar num próximo passo com o cliente dependem sempre do nosso primeiro passo, tá? E o primeiro passo para a gente agora, o que a gente precisa fazer acontecer, é saber falar sobre o que a gente faz e chamar as pessoas para virem conversar e ensinar os outros. Então, assim, tudo isso, essa frase, vocês têm que fazer com que as pessoas que não sabem que vocês são consultoras de imagem, ouçam essa frase, assistam esse vídeo, leiam esse texto, né? E que elas vão adiante, então, falando de vocês para outras pessoas. Ok? E aproveitem o meio orgânico, tá? Não fiquem presas no aluguel do Instagram. Não tenham a expectativa de que porque vocês não são as melhores usuárias de uma determinada plataforma, que o cliente não vai ser. O cliente de você, talvez vocês não tenham nenhum contato das outras plataformas, mas o nome de vocês está rodando. Quando põe no Google, aparece, a parte está falando sobre isso. É muito melhor tu aparecer no Google, porque tu está presente em todas as mídias sociais, do que tu aparecer presente só numa. Por mais que o conteúdo seja o mesmo. Obviamente que as plataformas preferem conteúdo novo para cada uma delas, né? Mas nem sempre é possível. Então, assim, o que é melhor? Eu aparecer repetindo ou não aparecer? Ok? Então, assim, para nossa próxima semana, que vai ser, hoje é dia 8, dia 22. Dia 22, eu quero saber quais são as plataformas que vocês começaram a explorar fora do Instagram. Aonde vocês começaram a diversificar e como vocês fizeram isso e o que está acontecendo nesse período. Tá? Então, o nosso dever de casa para daqui 2 semanas é diversificar, apresentar o trabalho via WhatsApp, via Facebook, via tudo, chamar as pessoas para compartilhar. Olha só, estou trabalhando com isso, tu sabia? Passa adiante esse vídeo. E eu vou fazer a mesma coisa. Porque as pessoas aqui têm que saber que eu estou fazendo isso. Então, eu vou fazer um videozinho, eu vou fazer um texto, eu vou mandar para as pessoas. Porque elas têm que saber que eu vou ter esse treinamento que eu vou oferecer em inglês. Ok? Então, é um trabalho que todo mundo vai fazer junto. A gente tem que se cobrar nesse sentido, de começar. Eu já comecei, eu estou fazendo isso, estou compartilhando em todas as minhas mídias. E vocês farão o mesmo. Quero ver quais as mídias, como vai ser. E na próxima aula vocês vão dar esse retorno para nós. O que vocês estão fazendo de novo nesse sentido. Ok? Vou fazer nosso sapatinho que tá... Ok. Ulisses, só faltou só a gente ver a questão lá da minha cliente, né? Sim. Uma coisa aqui. Eu vou precisar deixar o volume um pouquinho alto aqui. Consegue compartilhar a tela aí? Consigo, só não sei como. Me falei como é que faz. Tá, vou liberar para ti primeiro também. Por favor, hein? Ok. Tá. Feito, deu.
Aonde que eu tenho que ir? Tu vai, eu acho que é share screen que aparece, não sei se é share screen ou se é compartilhar, se o teu tem português ou inglês. Mas lá embaixo, no pé da tela, tem um